Os soberanos sempre invadiram vários planetas acreditando que são uma raça superior e que todos os outros devem ser escravizados ou aniquilados. Temos mais um mangá sci-fi espacial aqui. Um dos planetas que eles invadiram foi o planeta Prisma. Os seres deste mundo têm que lutar contra a raça soberana. Ok, todos têm, né? Todo planeta que invade tem que lutar contra a raça soberana, mas aqui a gente vai focar no Prisma. A história começa quando Aliciatus, ou Aliciatus, sei lá, quer mostrar que essa coisa de raça superior não existe, mas o amigo dela quer vingança pelo que fizeram com o seu planeta. Achei interessante a ideia. Beleza, a gente tem uma raça que está invadindo outros planetas, se considera superior, as outras raças têm que ser escravizadas ou aniquiladas. Aconteceu no nosso próprio mundo, né? Várias e várias vezes. Então beleza, dá até para estudar esses eventos da própria humanidade para conseguir colocar e aí trabalhar a história novamente com uma metáfora da vida real. Agora vamos falar sobre os objetivos dos protagonistas, porque eu achei curioso aqui que coloca. Alice quer mostrar que essa coisa de raça superior não existe, mas um amigo dela quer vingança pelo que fizeram com seu planeta. Eles me parecem ter o mesmo objetivo, porém com meios diferentes, porque falou esse mas dá uma ideia de contradição, né? Mas eu acredito que não existe uma contradição direta aqui entre o objetivo dos personagens. Porque como que a Alice prova que essa coisa de raça superior não existe? Essa é uma parada meio difícil, mas eu imagino que se teve uma ideia aqui de oposição em relação ao objetivo do amigo dela, ou pelo menos os meios do amigo dela, me mostra que ela gostaria de fazer isso de uma forma pacífica. Beleza. Interessante, porque a gente pode colocar ali uma questão de contraponto entre ela e o amigo dela. O amigo dela quer mais vingança e talvez nesse objetivo de vingança seja um lance de tipo, eles merecem sofrer o que eles fizeram, né? É o conceito de vingança. E aí, beleza, eles concordam que esse negócio de raça superior não existe e que eles devem ser punidos. Porém, a Alice quer fazer isso de uma forma pacífica, punindo quem causou isso e mostrando para as outras pessoas dessa raça que, sei lá, existem pessoas boas nessa raça aí de soberanos. E aí eu mostrar para eles, a gente é tudo igual, a gente é tudo gente, sei lá, e vamos tentar conviver em paz sem necessariamente esse tipo de coisa, enquanto o amigo fala, não, tem mais se ferrar mesmo, a gente tem que matar eles, eles trouxeram a guerra até nós, agora a gente leva a guerra até eles e dá o troco e etc. E aí fica essa dualidade. Como eu disse, teve casos que aconteceram no mundo real exatamente sobre isso, e aí talvez é interessante estudar esses casos para poder tratar esses pontos de vista, né? Aqui, mais claramente, a gente tem um pouco da figura do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Onde o Martin Luther King tinha uma visão mais de integração, né, entre brancos e negros, e o Malcolm X, não é que ele tinha uma noção de vingança, mas ele tinha uma questão mais agressiva em relação a, se eles atacarem a gente ataca de volta, né? A gente é de união dos negros e mais separação realmente. Então nós temos que nos unir e tal, e esses arrombados que fiquem para lá. Não que um necessariamente estava certo, o outro necessariamente estava errado. E aí é o que eu acho interessante de trazer isso para dentro dessa história, de que não é porque o amigo dela quer vingança ou quer fazer isso de uma forma mais agressiva ou mais violenta que necessariamente ele está errado. Até porque o comportamento dos soberanos é um comportamento, sim, que deve ser parado e que deve ser punido. Não dá para você só passar a mão e falar, agora vamos ser todos amigos. Quem fez essas coisas, quem promoveu esse tipo de coisa, precisa ser punido. Se essa punição é a morte, é tortura ou o que é, aí tem níveis e tem discussões éticas e morais aí a rodo, né, sobre a própria pena de morte no estado. Então, beleza, você matou alguém, você merece pagar com a sua própria vida? Ou não, você merece pagar de alguma forma e ter a oportunidade de se ressocializar ou etc. Isso realmente é uma discussão extremamente polêmica. E aí você vê como uma história que parece ser simples, ela pode descambar para assuntos que são extremamente polêmicos hoje, né? Que hoje a gente tem isso em discussão, em pauta política e as pessoas, né, não conseguem chegar a um consenso, até porque realmente existe uma noção diferente de cada ponto de vista, etc. E aí esse tipo de coisa dá para ser abordado na história. E para envolver, por exemplo, uma discussão polêmica nesse nível, o autor precisa ter uma mente muito aberta, o que é muito complicado, muito aberta para analisar os argumentos de ambos os lados e conseguir colocar e entender eles mais ou menos com igual valor.
que eu quero dizer com isso? Se o autor tem uma opinião muito fechada em cima de um dos dois pontos, por exemplo, a gente está falando aqui de punição de uma forma mais pacífica versus punição de uma forma mais violenta. Se o autor tem uma opinião muito forte de que quem fez algo errado merece pagar com a própria vida, ou seja, a favor da pena de morte, ele provavelmente vai colocar essa visão, vai embutir essa visão dentro da história. Porém, se ele tem essa visão muito fechada, a história acaba perdendo a discussão em si. Ele acaba não conseguindo abordar o outro lado dessa discussão para poder promover ela e promover esse questionamento dentro da história, trabalhando esse tema de maneira mais aprofundada. Ele vai fazer isso de uma ótica meio que monocromática, né? Então, ele vai mostrar só o lado dele da história, só o lado que ele acredita, e vai colocar isso na história. Vai ficar uma história meio... eu ia falar idealista, mas é idealista no sentido de que ela está defendendo uma única ideia, um único ponto de vista. E, obviamente, quando você defende um único ponto de vista, você não está promovendo uma discussão, você está promovendo ali só uma ideia, né? Quase como se fosse uma propaganda mesmo. E aí, por isso que eu digo que quando a gente vai abordando a história, aprofundando ela a ponto de abordar um assunto político, e não era político que eu ia falar, era polêmico, mas o assunto também é político nesse caso. Um assunto polêmico, o autor precisa realmente ter uma visão muito aberta, estudar muito bem ambos os lados para ele poder promover essa discussão. Não necessariamente o autor precisa ter uma opinião forte ou definida, ou saber o resultado, digamos assim, da polêmica, mas ele pode simplesmente promover essa discussão. Claro que, dependendo de como ele vai trabalhar o final dessa história, talvez a balança tenda para um dos lados. Mas eu particularmente acho interessante quando a história ela abre a discussão e ela deixa a pergunta ali para o leitor. Foi, acho que, o tema geral que a gente tratou aqui ao longo desse vídeo, né, de sinopses inteiro. Como dentro de uma história a gente consegue de forma fantasiosa abordar assuntos do nosso mundo e gerar mudanças reais em quem está lendo. Nesse caso aqui, gerando perguntas e questionamentos, de modo que alguém que tem a sua opinião muito formada para um lado possa analisar argumentos do outro lado e talvez em certas ocasiões concordar, pelo menos sair do eu tenho certeza que é isso para em alguns casos pode ser que seja aquilo, ou por outro lado pode ser que aquilo ali faça um pouco de sentido, etc, sabe? Porque quando uma decisão, uma discussão, ela é polêmica, ela é polemizada, ela é partida em dois lados, né? Uma discussão você tem um lado e outro lado discutindo, rachando naquela ideia, é porque os dois lados têm argumentos e pontos de vista diferentes, mas que fazem sentido, ao menos para eles, de modo que, né, se você não tem um consenso sobre aquilo é porque existem questionamentos, e geralmente porque as situações, né, no mundo, as situações não são simples, preto no branco, né, as situações são complexas, elas variam, elas têm 1 milhão de fatores que influenciam nela, e aí por isso nem sempre a gente consegue dar uma resposta quadrada, uma resposta fechada para todas as possibilidades de situações. E aí trabalhar isso dentro de uma história é difícil, mas é muito legal, porque aí você consegue ajudar a promover essa discussão, a promover um pensamento, uma crítica do próprio pensamento pelo leitor, e como eu disse aqui ao longo desse vídeo inteiro, ajudar o leitor a evoluir e melhorar um pouco como pessoa também. Acho que essa história aqui consegue trabalhar isso muito, muito bem.